Sou Ruth Ripani, membro fundadora da Igreja Batista do Ipiranga. Vou contar um pouquinho do início da nossa história. O salão alugado foi ficar nessa rua mesmo, Lino Coutinho, entre a Comandante Taylor e a Rua do Grito. O salão era uma oficina mecânica, cheio de graxa. Nós tivemos um trabalho danado para limpar, para deixar tudo em ordem, para poder começar o trabalho da igreja ali. E as cadeiras eram desconfortáveis, né? Mas o órgão era de pedal e assim nós começamos ali com 10 pessoas mais ou menos. Para cantar não foi nada bom, porque a esposa do pastor não tocava muito bem o órgão, então a gente também não estava muito acostumado a cantar, então foi muito difícil para o começo. O salãozinho pequeno, umas cadeiras muito ruins para sentar, um órgão de pedal e um púlpito para o pastor poder pregar, feito de madeira, muito rústico, mas foi lá que começamos. O curioso foi que um domingo de manhã eu estava lecionando uma classe de 3 crianças e apareceu uma senhora na porta perguntando se tinha programa para as crianças ali naquela igreja. Eu falei, tem. Aí eu falei, inclusive eu sou professora, eu posso deixar essas 3 crianças aí, depois eu venho buscar na saída? Pode. E elas ficaram lá assistindo, depois convidaram os seus pais, seus tios, a mãe de um dos rapazes, dos meninos que vieram, e o pai. Eles se tornaram membros da igreja e ele foi diácono da igreja. Um simples, assim, trazer de crianças para a igreja é muito importante. O pastor era o pastor Demétrio Coeve. Ele era uma pessoa muito simpática, agradável,
e incentivava muito os membros da igreja. Isso facilitou muito a simpatia dele com as pessoas que vinham chegando para a igreja. A dificuldade que eu tive, por exemplo, foi trabalhar com crianças, porque eu nunca tinha trabalhado com crianças. Então, para mim, foi uma experiência bem inusitada, porque para mim foi difícil, porque não sabia como lidar com crianças. Tinha minhas irmãs, mas não era a mesma coisa. Então, o pastor Demétrio sugeriu que eu fizesse um curso na Aliança para a Evangelização de Crianças, e eu fiz esse curso, e o que me ajudou bastante. Muitas pessoas já vieram de outras igrejas já com um pouquinho de experiência na vida cristã. Então, para eles não foi tão difícil assim. O difícil foi para quem era membro novo, que nunca tinha participado de nenhuma atividade da igreja, mas todos aprenderam e foram muito bem. O pastor sugeriu que fizéssemos uma reunião de jovens. Era muito pequena, mas foi muito bom também. Para o começo foi muito bom. Foi difícil, mas foi bom. A igreja foi crescendo, vieram membros de outras igrejas e que moravam nas proximidades da igreja e acharam muito bom um trabalho ali perto da casa deles. Então foi muito bom para todos. Como Deus foi bom, como Ele ajudou as pessoas, capacitou as pessoas, gente que nunca tinha trabalhado, gente que nunca foi presidente de união de mocidade, nunca foi professor de classe de escola dominical, mas Deus capacitou todos e nós tínhamos uma união muito boa entre todos. Quando a igreja começou a crescer lá no salãozinho, tinha mais ou menos umas 100 pessoas, já estava muito pequeno. Tinha gente assistindo o culto de pé. Então, já tínhamos alguns diáconos. Então, a reunião entre o pastor e os diáconos resolveram procurar um local maior. Mas não alugar, comprar. E aí foram em busca de um imóvel que pudesse satisfazer para poder mais para frente construir uma igreja. E procuraram e não demorou muito, 2 quarteirões para cima, eles encontraram esse prédio aqui, que era um terreno com 2 casas velhas, mas o terreno era muito bom, bem grande, bem fundo. Então resolveram que poderiam comprar esse terreno. Acertaram com o proprietário, sendo que o proprietário morava em uma dessas casas velhas e foi difícil para ele sair. Mas tudo bem. Com o tempo ele foi se convencendo que tinha que sair mesmo e saiu. Aí começamos então a pensar aonde vamos nos reunir. Tínhamos que ficar naquele salão lá e construir alguma coisa. Quando chegou no domingo de manhã, o pastor Demétrio estava assim, muito triste. Dava para ver pela fisionomia que ele estava assim, acho que sem dormir durante a noite. Então ele disse: meus irmãos, nós temos que pagar a última prestação desse terreno aqui. E nós não temos dinheiro. Então Deus me deu uma ideia. Hoje, domingo de manhã, os irmãos vão para casa, peguem todas as joias que tem, relógio, pulseira, anel, tudo que for de ouro, e tragam para colocarmos a nossa oferta e vendermos tudo isso para poder pagar essa prestação. Aí todos foram para casa, e lá em casa meu pai falou: pois é, nós não temos joia, mas nós temos os nossos relógios, nós vamos levar o relógio de pulso e vamos levar algumas bijuterias, algumas coisas mais ou menos valiosas que as meninas têm aqui. E trouxe para a igreja à noite. Então, à noite, o pastor mandou passar aquela cestinha de ofertas das salvas. E todo mundo foi colocando pulseira, relógio, tinha muito relógio, pulseira, anel. Aquelas cestinhas ficaram cheias de coisa de ouro. Mas
que a gente podia mais fazer com isso daí. Aí surgiu uma ideia e todos, um irmão levantou e falou, vamos colocar as nossas alianças também. Aí as esposas tiraram as alianças, colocaram os maridos também, e assim foi feita a coleta para poder pagar essa prestação. E não é que o dinheiro deu, certinho pagamos essa última prestação. Quando o pastor contou para a igreja que havia sido paga a última prestação, muita gente chorou. Chorou de alegria e de alívio de saber que não íamos perder o imóvel por falta de pagamento. Então já tínhamos pago tudo, agora é partir para a construção, que era o mais difícil. Então no fundo da igreja tinha um terreno bem grande, como vocês conhecem, e esse terreno ali foi construído um salão de cultos provisório. Foi assim que nós conseguimos mudar para cá. Nós que construímos aquele salão lá no fundo. Todos os membros da igreja fizeram um reboque, carregaram tijolo, carregaram areia, carregaram cimento, e tinha que carregar lá do começo da calçada ali até o fundo. Então, o pessoal cansou muito, mas trabalharam bastante, bastante mesmo. Tinha um pedreiro que estava instruindo todo mundo a como fazer, e assim eles construíram aquele salão lá no fundo, provisório. Quando nós já tínhamos construído a parte de baixo, ali onde nós temos hoje o salão social, lá foi o nosso primeiro templo, a primeira reunião de cultos, foi lá embaixo. É lá que ficou pronto primeiro. Então, quando foi fechada a porta daquela construção lá no fundo daquele galpão, foi uma alegria muito grande, porque nós já podíamos entrar numa propriedade que era nossa, num salão de cultos que seria provisório, mas seria o salão de cultos ali da nossa igreja. E choramos muito, porque aquele salão foi o princípio da igreja. Então, ele trouxe muita gente para trabalhar na igreja, para dar o seu trabalho, a sua gente trabalhadora mesmo, que se empenhou na construção desse templo. Quando o pastor Arthur, já era pastor Arthur da igreja, pastor da igreja aqui, ele resolveu que nós devíamos ter um coral, uma coisa assim, bem organizada, bem feita. Nós tínhamos alguns corais, mas não eram nada assim com ministro de música, não. Pessoas só que conheciam um pouquinho de música que formaram um conjunto coral, mas com o ministro de música mesmo foi com o pastor Marcílio. O pastor Arthur convidou o pastor Marcílio para vir para aqui, para Ipiranga, e para começar um coral da igreja. E ele começou com já um grupo bom, depois foi crescendo, e nós tivemos cultos maravilhosos com esse coral. Muitas viajamos por muitos lugares, e o pastor Marcílio realmente foi uma bênção aqui na igreja. Ficou muitos anos aqui. Os filhos dele, inclusive, foram alunos meus na escola dominical, e me traz muita saudade isso. Depois que o pastor Marcílio saiu, nós ficamos até meio chateados, porque nós fomos cantar na igreja do pastor Piragibe, lá no Paraná, lá em Curitiba, e nós servimos de cartão de visita do Marcílio, porque ele foi logo para aquela igreja lá, e a gente ficou muito triste, porque ele foi para aquela igreja lá. Deixou muitas saudades. Depois veio o Sérgio Lula, muito querido aqui até hoje por todos aqui da igreja. Ele foi uma bênção. Ele fez umas cantatas muito bonitas, Deus Conosco, e outras mais. Era uma pessoa de um carisma, assim,
muito bom, ele era muito simpático, agradável, todo mundo gostava dele. Foi mesmo uma época muito boa, na época do ministro Sérgio Lula, que hoje mora nos Estados Unidos. Uma alegria muito grande também foi na inauguração do templo, né? Quando ficou pronto tudo aqui, e nós deixamos aquele salão lá de baixo, que hoje é salão de festas, né? O salão social, e viemos aqui para cima. Nossa, mas todo mundo chorou quando abriram a porta. Aqueles bancos que nós temos hoje, né? São os mesmos, os bancos novinhos, tudo bonito, tudo limpinho, tudo assim de bom gosto, tudo aqui em cima no púlpito também, muito bonito. Quando nós abrimos a porta e olhamos aquilo, foi uma emoção muito grande. Nós choramos muito de saber que nós tínhamos conseguido fazer um templo digno, um templo em que pudesse abrigar todas as pessoas. E muitas pessoas vieram ali depois que o templo estava pronto e se converteram, porque falam, agora tem uma igreja aqui. Puderam ver que não era só um salão, era uma igreja mesmo. Foi muito bom. Gratidão, gratidão, gratidão. Tantas bênçãos que Deus nos deu nesses anos são incontáveis, muitas, muitas bênçãos mesmo. Conversões de pessoas, de famílias, de pessoas que vieram para a igreja, depois se tornaram diáconos. Foi assim, muito gratificante ver tudo aquele trabalho com um resultado tão bom. Então, seria a minha oração, era só gratidão e gratidão e gratidão. Que aqui essa igreja é uma igreja de pessoas muito, muito boas, não são só irmãos em Cristo, são amigos, são pessoas que gostam do que fazem aqui na igreja, do trabalho que exercem aqui. E que as pessoas que vêm aqui se sintam à vontade, e muitas pessoas que eu oro até hoje que possam se converter aqui nessa igreja. Como eu trabalhei muito com crianças, as letras que a gente tem no departamento infantil, pelo menos na época que eu era professora, nossa, são muito, muito bonitas para as crianças e até para adultos também. Como que a senhora imagina essa igreja daqui 20 anos? É difícil imaginar, né? Mas até lá eu vou estar na glória, então será que de lá de cima eu vou conseguir ver tudo que está sendo feito aqui? Não sei, mas eu acredito que vai ser uma bênção maior ainda, porque esse templo aqui vai ser pequeno daqui 20 anos para comportar tanta gente. Compensou, valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício feito aqui. Muito feliz. Muito, muito mesmo. Das maravilhas que a Bíblia contém, eis a mais linda, Jesus me quer bem. Chego-me a Ele, ninguém me detém, quando me lembro de quem me quer bem. Queria agradecer a vocês, né? Não sei se vocês podem pôr no vídeo isso, mas as pessoas que trabalharam para fazer esse vídeo são ótimas. Fico feliz de saber que a igreja tem gente assim.